palavra de introdução. Muito bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui. Vocês que estão participando diretamente nesta conversa sobre capítulo 2 do livro Busca de Santidade, e vocês que estão assistindo esta gravação. É muito bom tê-los aqui. Como já falei com os participantes e no vídeo que você assistiu, este assunto é o assunto mais importante em todo o universo. Porque estamos falando sobre, hoje de manhã, a essência de Deus. E quando nós estudarmos a Bíblia a respeito de quem é o nosso Deus, a Bíblia diz que nosso Deus é santo. Nosso propósito hoje de manhã é de olhar na palavra de Deus e refletir. E nós temos a honra de ter estes pastores ilustres conosco, refletindo na palavra de Deus hoje de manhã. Queria para você até ouvir com muita atenção o pensamento de cada um, porque nossa intenção não é de ter uma conversa filosófica, mas principalmente interagir diretamente com o conteúdo da palavra de Deus, porque a Bíblia nos ensina sobre a santidade de Deus e quais são as aplicações. Para nos dirigir nesta conversa, eu tenho pedido que o pastor Francimário Sena nos dirige, e com esta introdução eu vou passar a palavra para o pastor Francimário para nos dirigir nesta conversa. Amém. Obrigado, pastor Marcos. Que alegria, meus irmãos, podermos estar juntos nesta manhã de quinta-feira, 14 de maio de 2020, para estudarmos um assunto tão relevante aos nossos corações, às nossas vidas. Prazer conosco, né? E vamos então para a palavra de Deus. Eu gostaria de contar com os irmãos, pastores, que nós parássemos para deixar o nosso comentário a respeito do que nós vamos conversar. Vamos buscar separar 2 minutos, cada um, para a gente poder interagir e podermos, até as 9h50, podermos abordar esse assunto o máximo possível. Okay? Então, eu quero passar alguns versículos para os amados poderem considerar. Eu vou pedir que o pastor Francisco Pontes considere o texto de Êxodo, capítulo 15, versículo 11. E a pergunta é a mesma, né? O que esse versículo, essa passagem bíblica, fala sobre a santidade de Deus? Então, cada um de vocês poderão explicar, né, por que essa passagem ela é importante para a sua vida. Ok? Então, pastor Francisco Pontes, Êxodo capítulo 15, versículo 11. O nosso irmão Regilânio, Levítico capítulo 19, versículo 1 e 2. O pastor Melquisedeque, Salmos capítulo 89, versículo 35 e 36. Ok, meus irmãos? Então, por favor, eu peço que os irmãos façam a leitura da respectiva passagem bíblica. Se tiver alguma dúvida com relação ao endereço bíblico aí, ao versículo, por favor, pergunte. Tá? Então, vocês vão deixar um comentário a respeito dessa passagem sobre a santidade de Deus e como isso se aplica na sua vida, como que você enxerga isso e como que você considera isso na sua vida diária e prática. Ok? Então, vamos começar com o pastor Francisco Pontes, considerando o Êxodo, capítulo 15, versículo 11. Por favor, pastor, fique à vontade. Muito bem, o versículo de Êxodo, capítulo 15, versículo 11, diz assim: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Muito bem. Sabemos que Deus
é santo e esse padrão de santidade ele é muito alto, né, para nós pecadores atingirmos e requer de nós muita reverência, como diz o texto, esse terrível em feitos gloriosos, quer dizer que nós devemos temê-lo, reverenciá-lo, ok? Devido à sua grande santidade. Então, eu me sinto, muitas vezes, buscando esse padrão de santidade e, às vezes, me frustro. Eu fico frustrado em não alcançar a, a santidade, a qual nós vamos poder alcançar plenamente, mas nós temos que buscar essa santidade. E na tentativa de buscar essa santidade, eu tenho pensado muito sobre isso e, e tenho, de vez em quando, refletido e sou pego em meus pensamentos. Porque santidade, para mim, é buscar o padrão de Deus através dos pensamentos, refletindo em palavras e ações, né? A nossa santidade. Esse padrão elevado, muitas vezes, devido à nossa natureza pecaminosa, ficamos frustrados, né? Um dos maiores problemas em relação a que eu tenho na busca da santidade, a maior dificuldade que eu tenho é em perceber tanto o erro do próximo, certo? E, e às vezes eu me sinto cobrando os outros porque isso muitas vezes me deixa um tanto revoltado e um tanto enérgico em minhas ações, buscando que as pessoas obedeçam a palavra de Deus e elas também busquem essa santidade. Só que eu tenho feito de modo errado, né? Então, assim, nós precisamos entender o lado do outro, né? E tratar isso com muito amor. Isso faz parte desse processo de santificação em nossas vidas, né? Então, a santidade, como eu falei em um dos estudos aqui, é o maior atributo de Deus, né? Se a gente poder fazer uma definição, né? Uma comparação, não sei como é que a gente pode colocar isso, mas a santidade é, está reflete em todos os outros atributos de Deus. Como diz o autor, se a santidade de Deus não houvesse santidade, né, ele não era Deus, né? E não podemos ser santos como Deus, como o Senhor falou para Jesus, senão seríamos Deus, né? Então, nós estamos buscando melhorar nesse aspecto, entender que não podemos cobrar tanta santidade ao mesmo tempo de nós mesmos nem dos outros, né? Então é uma busca intensa e devemos reverenciar Deus pela sua santidade, pela sua grandeza, porque ele é santo, 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 e ele opera maravilhas, né? Como diz o texto, né? Terrível em feitos gloriosos. Quem opera as maravilhas, né? Então, Deus é grandioso e nós devemos ressaltar essa santidade através de pensamentos sadios, né? Eu me lembro que Jesus disse lá em Mateus 15, versículo 11, se eu não me engano, que o que prejudica o homem não é o que entra, mas é o que sai, né? E depois ele foi explicar aos discípulos, na sequência, né? Ele fala que do coração procede os maus pensamentos, né? Os maus desígnios, né? O adultério e muitas mais outras coisas.
Então, devemos purificar os nossos pensamentos através da busca da santidade. E isso eu tenho tentado tirar da minha mente quando vem um pensamento prejudicial à minha espiritualidade com relação ao próximo, e quando vem também pensamentos que do passado são muito presentes, né? Eu vejo muitas pessoas dando testemunho do passado e parece que eles se gloriam dos feitos, né? Ah, eu era assim mudando, eu bebia muito, eu tinha muitas mulheres, né? E isso eu acho às vezes tem uma conotação negativa nesse testemunho com relação ao que nós somos hoje, uma nova criatura, né? Então, quando a gente explanar um testemunho, dar um testemunho para uma pessoa, precisamos ter muito cuidado, porque a pessoa vai olhar para a gente e vai dizer assim, olha só, hoje ele quer ser santo. Na verdade, nós somos santos, né? Em Cristo Jesus, nós fomos separados, né? E devemos ter consciência disso. Buscar essa santidade com muita reverência, com muito temor a Deus e respeito a Ele. Muitas vezes nós buscamos a santidade, como diz o autor, Jerry Briggs, né? Mas esquecemos que, muitas vezes, que o nosso pecado ofende a Deus. Também é um ponto muito interessante. Diante de um Deus tremendo, terrível, né? Em seus feitos gloriosos, então nós precisamos entender que também, quando nós praticamos o que não é santo, quando não vivemos uma vida de santidade, acabamos por ofender a Deus. Amém, Então, pastor. assim seja. Amém, querido. Obrigado aí pela sua contribuição. Eu vou pedir que o nosso irmão Regilânio considere também o texto de Levítico, né? Capítulo 19, versículo 2. 2 minutinhos aí, irmão Regilânio, por favor, querido. Pode fazer Amém. a leitura. Diz assim, vou ler na NVI, só para facilitar mesmo. Disse ainda o Senhor a Moisés, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Respeite cada um de vocês a sua mãe e seu pai, e guarde os seus sábados. Eu sou e guardo os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Uma das primeiras coisas que a gente vê como um padrão, é um padrão que Deus coloca para cada um, iniciando-se pelo respeito aos pais, né, o pai, a mãe, e em meio às situações que nós vivemos hoje, de certa forma, um liberalismo, isso tem adentrado até mesmo em nosso meio, onde muitos de nós, muitos irmãos em Cristo, acaba quebrando isso, porque como filhos chegarão a ter uma obediência a Deus, a uma busca de santidade a Deus, se não tem um respeito pelos seus próprios pais, né, que seria uma referência a esse Deus. Então, essa busca de santidade, esse padrão que Deus nos coloca, assim, ao ver, nos dá a entender um início de padrão a iniciar pelo familiar, não somente pelos pais carnais, como também os pais espirituais, que nos dão uma diretriz de busca de santidade, de viver em santidade, não apenas como algo exterior, mas algo interior que flui de dentro para fora, que é algo que hoje não se vê muito mostrado ou até mesmo ensinado, né? Graças a Deus que não só os batistas, mas em especial os batistas procuram mostrar isso, que a santidade ela vem de dentro para fora, não apenas algo exterior, como a gente vê em muitos casos que foi condenado por Jesus, né? Onde os sacerdotes da sua época viviam uma vida de santidade apenas do exterior e não do interior para fora, que junta justamente com o que o pastor Pontes falou, né? A questão da integridade de si mesmo diante de Deus, buscar a Deus em sinceridade, separando-se, né, ao Senhor, buscando essa santidade em oração, em leitura da palavra, buscando pessoas
mais madura na fé, que dê orientação, abrindo verdadeiramente o coração, para que esse padrão de santidade, mesmo que não seja alcançado, mas seja trabalhado até a volta de Cristo ou até a nossa ida a Cristo, né? Iniciando-se em respeito aos familiares, aos pais e aos pais espirituais também no nosso dia a dia. Ok, meu irmão Regilane, muito obrigado, querido, pela sua contribuição. Pastor Melquisedeque, por favor, meu pastor, Salmos 89, versículo 35 e 36, por favor. Bom dia, queridos, graças a paz. O texto nos diz o seguinte: uma vez jurei por minha santidade que nunca mentiria a Davi. A sua posteridade durará para sempre e o seu trono como o sol diante de mim. O salmo é promessa de Deus a Davi, né? Expresso isso, inclusive, colocado como título, subtítulo do salmo em particular. Mas é interessante quando ele foca, ele fala, né, no aspecto da santidade de Deus. Aqui, em particular, na nossa ignorância, ainda quando meninos, e jurávamos, né, por alguma coisa, não sei se os amados tinham isso, mas tem a mania de jurar, eu juro pela minha mãe, eu juro pelo... né, e aí tem aquele monte de juramento que a gente fazia para poder se garantir na promessa, né? E geralmente é assim que funciona. Nós colocamos nesse juramento, quando queremos alguma coisa, quando queremos ser justos, é aquilo que nós temos de mais precioso. Então, geralmente nós colocamos, não, pela minha mãe eu estou jurando, né? Isso, claro, a gente entende hoje que o juramento e jurar hoje não é mais algo válido, né? Deus não quer que façamos isso. E é exatamente isso que aqui Deus coloca. É como se ele colocasse, no Salmo em particular, o salmista expressa dessa forma, dizendo, olha, Deus colocou o padrão mais alto dele para prometer algo para Davi. Então, ele poderia ter prometido em qualquer outra área, ele poderia ter prometido pelo que ele é, pela santidade dele. Em particular, ele coloca a santidade dele como se fosse assim, olha, o padrão mais alto eu estou garantindo, o que eu estou prometendo vai acontecer. Então, se pudesse fazer um comparativo do que realmente é precioso para mim, então, peraí, a minha santidade, pela minha santidade, eu estou prometendo que a tua posteridade será para sempre, que a promessa será garantida para sempre. Então, isso mostra esse padrão, e por nós humanos, inalcançável, da santidade de Deus. É exatamente como se ele colocasse dos seus atributos, do que ele é, como o pastor Pontes falou, o aspecto da santidade como sendo o principal, né? Exatamente o nível top, exatamente aquilo que nós podemos, de certa forma, definir muitas coisas sobre esse Deus que nós pouquíssimos conhecemos, né? Estamos aprendendo e conhecendo mais dele. Então, para mim, essa parte, esses dois versículos em particular, nessa promessa como um todo, quando se trata do juramento, eu faço esse comparativo. Quando eu jurava antes de conhecer a Deus, eu jurava por aquilo que eu tenho de mais precioso. Então, eu creio que Deus está colocando também aqui para Davi, dizendo o seguinte, olha, minha santidade é alta. E por isso, baseado nesta santidade, eu estou te dizendo que a tua posteridade, as promessas que eu estou te dando, vão se cumprir. Amém? Amém, pastor. Obrigado aí pela sua contribuição. Eu gostei muito de uma citação do pastor Jerry Bridges e quero aproveitá-la falando sobre essa questão da santidade. Ele diz que a santidade é a perfeição de todos os seus outros atributos, ou seja, seu poder é poder santo, sua misericórdia é misericórdia santa, sua sabedoria é sabedoria santa, sua santidade é mais do que qualquer outro atributo que o torna digno de nosso louvor. E como isso, meus irmãos, é uma realidade, como é maravilhoso podermos, nessa manhã, discorrer a respeito desse assunto tão relevante aos nossos corações, às nossas vidas. Muito me alegra o coração poder ouvir os irmãos a respeito dessa questão. Gostaria de passar lá, pastor Marcos, para alguma consideração, pastor Marcos, com relação a esse assunto, antes da gente entrar em uma outra questão. Por favor. Obrigado. Eu estou gostando demais esta conversa. Eu fico muito feliz que está sendo gravado, porque esse tipo de conversa entre líderes precisa ser divulgados entre as igrejas batistas e evangélicas.
porque é uma conversa muito edificante e sobre um assunto que eu vou dizer, concordando com todos, que é um assunto que não está sendo discutido adequadamente em nosso meio. Deixa eu só fazer duas aplicações. Uma aplicação teológica, uma outra aplicação pastoral. Aplicação teológica. Por que é tão importante que estamos tendo esta conversa, começando no Antigo Testamento? Uma dica de interpretação. Nunca, nunca, nunca leia um versículo bíblico. Não é todo dia que o pastor Batista vai dizer não leia um versículo bíblico. Mas não faça. Tem que ler todo o contexto, porque senão você acaba até tirando certas coisas. É isso que tem acontecido com a ideia do Novo Testamento. Claramente está ali no Novo Testamento, sobre Deus é nosso Pai. Deus é nosso Pai, Abba. Pode ser traduzido paizinho, pode. Mas eu já vi até, na minha opinião, até um desafio. Acho que muita gente vai usar aquela expressão paizinho. Oh, paizinho, faz isso, sem entender o peso e a honra de chamar Deus Pai. Quem é este paizinho que estamos pedindo? É o Deus que, como Êxodo diz, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Não diga paizinho. Não diga paizinho. Não ore paizinho. Até sentir no coração quem é semelhante a este Deus. Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor das maravilhas. E este Deus de santidade, revelado do Antigo Testamento até o final do Novo Testamento, além da minha compreensão intelectual, é este Deus que está me chamando para dizer: me chame, Pai. Que honra, que privilégio. Estudando a santidade de Deus acaba nos dando até um sentimento mais forte da honra de chamar este Deus tão santo, nosso Pai em Cristo Jesus. Então, é honra chamar Deus Pai, mas é uma honra que precisamos sempre lembrar dentro do contexto de toda a revelação bíblica, que este Deus é santo, é a coisa mais incrível que nós podemos chamá-lo Pai. É bom que nós vamos sempre lembrar isso teologicamente, a honra de ser filhos e filhas adotivos de Deus. E aplicação pastoral, rapidamente. Gostei muito a aplicação pessoal destes versículos. Deus está nos chamando para ser santos. Como a gente faz isso na prática? Há um ditado, e o coitado pastor Francimário, ele está sempre recebendo de mim alguns ditados. Se prepare, pastor Francimário, mais um ditado de um cristão e fuzileiro. Né? Você sabe que os fuzileiros americanos têm até uma certa reputação de ser até alguns dos homens mais duros do mundo. São soldados de alto calibre, muito durões mesmo. E este homem, falando sobre esse assunto de santidade, só pegando esse ideia do pastor Francisco, como nós vamos interagir com outras pessoas pensando sobre santidade, ele falou este ditado. Então, pastor Francimário, ditado do dia: seja duro e delicado. Seja duro e delicado. O que é isso? Fuzileiro dizendo seja delicado. Seja duro e delicado sobre santidade. Seja duro com seu próprio pecado e delicado com os pecados de outros. Acho que isso é a nossa aplicação pastoral
da santidade de Deus. Seja o quê? Duro e delicado. E que Deus nos ajude a ser exatamente isso. Amém. Ser duro e delicado. Essa a gente precisa guardar aí no nosso coração, né? Meus irmãos, eu tenho aqui, eu quero considerar com os irmãos mais um versículo bíblico para cada um, e aí, claro, fazendo uma ligação à sua vida, né? A ideia, e aí, antes de deixar essa pergunta, só uma definição muito interessante do Charles Spurgeon. Ele vai dizer que, a respeito da definição de santidade, ele diz que o que é santidade senão o céu na terra, né? Essa é a definição de Charles Spurgeon. A definição de Jim Keller, também pastor, ele diz: o que é ser santo? Eu proponho que a santidade seja pelo menos três coisas: comprometimento total com Deus, totalmente focada em Deus e totalmente renovada por Deus. Então, pensando nisso, meus irmãos, eu gostaria que os irmãos analisassem o que cada versículo que eu vou passar para os irmãos ensina sobre a santidade, tá, de Deus no cristão, certo? E aí, aproveitando isso, os irmãos já vão fazer uma aplicação dessa verdade, né, que os irmãos estarão lendo essa passagem bíblica em sua própria vida, considerando aí que já são 9 horas e 38 minutos. Então, os irmãos terão 2 minutos para poder considerar essas questões. Eu vou pedir que o pastor Francisco Pontes considere, por favor, pastor, Salmos 50, versículo 4. E o nosso irmão Regilânio, Romanos, capítulo 6, versículo 14. E o pastor Melquisedeque, 1 João, capítulo 1, versículo número 5. Então, por favor, pastor Francisco Pontes, pode fazer a leitura de Salmo 51, versículo 4. O senhor tem aí 2 minutinhos para deixar suas considerações a respeito dessa questão da santidade de Deus no cristão. Ok? Por favor. Pastor, por favor, ligue o microfone. Ok. Salmo de número 51, versículo 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. É importante, né? O Salmo 51, o Salmo de Davi, quando Natan, ele expõe o pecado de Davi, e Davi, ele confessa, né, que pecou contra o Senhor. Somente contra o Senhor ele pecou. Então, confessar o nosso pecado perante Deus é importante, né? É uma atitude, é um ato que devemos estar sempre realizando em nossas vidas, né? Continuamente, essa palavra que me fugiu da mente. Continuamente, né? Porque ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, e não só perdoar os nossos pecados, mas nos purificar de toda injustiça, de toda imundícia, né? E somente Deus é justo, somente Ele fala justamente, Ele julga justamente. Então, é importante a gente conhecer e reconhecer, melhor dizendo, as nossas transgressões, e nesse processo de santificação, conhecendo a santidade de Deus, fazer uma autoanálise, uma autocrítica de onde você errou, ok? E reconhecer o pecado, certo? Eu acho que é no Salmo 90, né? Que até os pecados ocultos nós precisamos pedir a Deus para que Ele nos revele. E
que nós possamos estar conscientes do nosso erro, da nossa transgressão, do nosso pecado, porque nós pecamos contra Deus. Não pecamos somente prejudicando o outro, né? Mas principalmente quando eu penso algo mal de alguém, quando eu pratico algo que vai prejudicar o outro, precisamos lembrar, como eu falei anteriormente, estamos entristecendo a Deus. Agora, a confissão é fundamental. Reconhecimento do pecado, porque precisou Natan alertar Davi sobre o seu pecado, e só então parece que ele se deu conta de tamanha transgressão que ele tinha feito, né? Talvez para a cultura dele tenha sido normal, né? No momento atual que ele vivia, né? Na cultura em que ele vivia, matar, adulterar, ele era o rei, estava muito orgulhoso talvez também disso. E às vezes a gente pode nos moldar à cultura a qual nós estamos vivendo e achar que é normal. Que é normal cometer um pecado e também colocamos sempre aquele dito, né? Se fulano falou, fez, porque também não posso fazer, certo? Mas precisamos pedir a Deus, o Espírito Santo, que ele venha nos iluminar a cada dia mais para que possamos entender o quanto distante muitas vezes nós nos colocamos de Deus, da santidade, né? E precisamos pedir que ele esteja nos convencendo do pecado, né? Em Romanos, em João, né? Evangelho de João, 16, nós precisamos estar pedindo o Espírito Santo para estar nos iluminando, para que ele venha nos moldar, né? A um padrão de santidade que agrade a Deus. Isso é através da confissão. Precisamos confessar os nossos pecados continuamente a Deus. E ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém, pastor. Graças a Deus. Obrigado, querido, pela sua contribuição, pastor Francisco Pontes. Seja bem-vindo, pastor Washington. Bom dia, graça e paz. Meus irmãos, nós precisamos continuar pensando a respeito disso. E que palavra abençoada, pastor. É isso aí. Meus irmãos, nesse momento eu vou pedir que o nosso irmão Regilânio, por favor, considere, irmão Regilânio, Romanos 6, versículo 14, a aplicação desse versículo na vida do cristão, na sua vida propriamente. Por favor, irmão, tem 2 minutinhos. Seja bem-vindo, pastor Washington. Bom dia. Meus queridos, bom dia. Eu demorei a entrar e quando entrei, na hora que eu acessei o link, ele pediu a senha de acesso e eu não tinha. Entendi. Aí o pastor Mark Jones mandou para mim aí o link e eu entrei. Desculpe. Ok. Seja bem-vindo, pastor. Por favor, irmão Vigilânio, deixe aí a sua contribuição aí com relação a essa questão. Amém. Bom dia, pastor Washington. Seja bem-vindo. Romanos Obrigado. 6,14 diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pegando a ponte do pastor Francisco Pontes, daquilo que ele tem falado, o pecado, uma vez em outrora que nos dominava, né, pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, esse pecado não nos domina mais. E aquilo que devemos ou procurar fazer é justamente entender que a graça de Deus nos purificou, que a graça de Deus nos libertou, né? No caso, a graça mediante o sacrifício de Jesus, nos libertou de toda a condenação, de todo o pecado. Porém, no decorrer do dia a dia, na caminhada cristã, pode ocorrer e acontecer de tropeçarmos, assim como na nossa caminhada natural, carnal, do dia a dia, em exercícios físicos, mas na parte espiritual,
no momento de um tropeço, seja ele intencional, mesmo que infelizmente acontece ou não, temos a obrigação, pelo padrão que Deus busca de santidade, a qual nós sabemos que o padrão dele verdadeiramente é santo, buscarmos ajuda, buscarmos, como falei antes, pessoas muitas das vezes maduras na fé, para que nos ajude a entender e compreender e abrir o coração, não somente de pedido de perdão a Deus, mas ter alguém de confiança para que seja solidificado esse pedido de perdão e para que a pessoa também venha entender que enquanto estivermos, né, nessa vida, nesse corpo, estaremos sujeitos. Então, a graça nos libertou, né, do julgamento da lei. Então, a graça de Deus, o sacrifício de Cristo, nos dá mais uma oportunidade, mais um amanhecer a caminhar, né, e ajudar os nossos irmãos e buscar cada vez mais a santidade, não apenas, como eu falei antes, exterior, da boca para fora, mas o principal, de dentro para fora, para que seja manifesta assim para a glória de Deus. Amém, irmão Regilane. Obrigado, querido, pela sua contribuição. Pastor Melquisedeque, querido, tem 2 minutinhos aí. 1 João, capítulo 1, versículo de número 5, por gentileza. Pastor Melquisedeque, seu microfone ele está desativado. Ok, por favor. Eu, pelo menos, não estou conseguindo lhe escutar. Não estamos conseguindo escutar o irmão. Nada. Agora sim. Foi. Agora sim, ok. Voltou. Não estou conseguindo. Não estamos conseguindo lhe ouvir. Nada. Me perdoe, é porque o fone de ouvido eu troquei, meu celular está descarregando e eu tive que colocar no carregador do fone de ouvido. Então, vou tentar ser rápido aqui. Ok. Eu troquei os fones. O texto que eu li, né, os amados ouvidos, chegaram a ouvir o versículo? Não, né? Também não. Muito bem. O versículo 5 diz o seguinte: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Esse padrão que é tido aqui, é colocado aqui por João, é o mais usado no Novo Testamento, que é a comparação da luz, da santidade de Deus como sendo aquela que resplandece no lugar onde as trevas estão. Então, que haveria exatamente essa separação, essa dissipação das trevas. Como nós sabemos, o pecado é as trevas e ela precisa ser dissipada. E como o texto fala, se nós declaramos amar o Senhor, é necessário que andemos na luz, que possamos andar nessa luz, né? Buscando exatamente esse padrão de santidade, que é exatamente, vamos dizer assim, o tirar das trevas, o sair exatamente da escuridão. Trazendo para a minha vida em particular, até porque esse texto a gente usa muito na aplicação de estudos bíblicos, né, para as nossas ovelhas, não tem muito segredo. Deus ele jamais vai aceitar a minha vida pecaminosa e a escuridão exatamente está totalmente retratada nisso, está relatada nisso. A escuridão, as trevas que aqui é mencionado no texto, é o pecado que nos afasta de Deus, que nos separa de Deus, e eu preciso, como o texto diz, até mesmo como filho, né, como o pastor Mark Johnson falou, como filho desse pai, buscar essa luz, viver nessa luz. Então, eu, como o pastor Pontes falou também, me considero muito pequeno, né, diante desse Deus tão grande. E, horas, realmente entendo que sou incapaz de agradá-lo e de viver num padrão de santidade que realmente pudesse agradá-lo. Eu louvo a Deus porque não depende de mim.
Eu louvo a Deus porque o sangue de Jesus foi quem me proporcionou essa possibilidade. Não foi pela minha capacidade, não foi pelo que eu teria condições de fazer para me aproximar do Senhor. Se não fosse a misericórdia do Senhor pelo seu filho, misericórdia mesmo, né? Nós sabemos que não teria oportunidade nem escapatória. Mas para corresponder a esse amor, eu preciso andar na luz. Eu preciso diariamente dissipar as trevas que busca todos os dias me derrubar. Eu preciso pedir ajuda, pedir socorro, clamar, me espernear. Como diz a Bíblia, se for preciso perder um olho, perder um braço, mas jamais deixar de buscar a santidade do Senhor. Não me contaminar. Andar na luz, viver na luz, é o padrão que eu preciso buscar diariamente, constantemente para a minha vida. Não só porque eu sou um líder, mas porque eu sou filho de um Deus santo e que eu só posso me aproximar dele se eu estiver em santidade. Que Deus nos abençoe. Amém, pastor Melquisedeque, querido. Obrigado aí pela sua contribuição. Deus, ele odeia o pecado, independente de quem seja o pecador. Nós precisamos sempre lembrar disso, né? E essa é uma grande realidade. Meus irmãos, nosso tempo aqui já está estourado. Misericórdia. Eu vou pedir, pastor Washington, eu vou passar aqui para o pastor Marcos, para ele fazer alguma consideração a respeito. Eu gostaria de ter a sua contribuição, pastor Washington, nessa manhã, orando pelas nossas vidas, encerrando esse momento dessa reunião, né, que Deus possa ter misericórdia de cada um de nós e que nós possamos lutar a cada dia, buscar a cada dia, viver uma vida que agrada a Deus. Então, pastor Marcos, por favor, e depois o pastor Washington aí, orando por nós, pelas nossas vidas, pela nossa caminhada com Cristo. Por favor, pastor Marcos. Meus irmãos, eu queria agradecê-los e relembrá-los que uma conversa tão rica teologicamente igual a essa precisa ser compartilhada. Nós vamos colocar a gravação desta conversa no grupo de WhatsApp do Reaching and Teaching em Juazeiro do Norte. Eu ia encorajar você até encorajar membros da sua igreja. Outras igrejas evangélicas precisam ouvir esta conversa, porque foi uma conversa baseada na palavra de Deus. Foi muito bom, muito rico. E nós vamos ter mais uma conversa extremamente rica, sábado à tarde, 4 horas. O assunto é Deus reina, governa as nações. Né? Meus irmãos, isso será uma conversa estreitamente bíblica, mas com aplicações para a nossa realidade hoje em dia. Pode antecipar a mesma coisa, focalizando a palavra de Deus. Então, pode convidar outros pastores até participar conosco, porque isso é para facilitar o movimento de discipulado. Antes de pedir a pastor Washington nos encerrar em oração, eu queria só falar rapidamente uma ilustração histórica que vem da pessoa, se me não engano, o nome dela era Marie Durand, protestante francês. Gostei demais da leitura do Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Muitas vezes nós sentimos no coração um pecado, um peso tão grande que a gente vai pensar, não, para mim, eu sou diferente. O pecado tá me levando. Mas essa senhora ela perdeu familiares que foram martirizados em França no século XVIII e ela foi levada para prisão com 20 anos de idade. E basicamente o crime foi simples. Você é uma evangélica. Você não sai daqui até renegar a sua confissão. Se renegar, tá tudo bem, tá livre. É só dizer, eu renego. Você pode sair daqui. 1 ano passou, 5 anos passou, 10 anos passou, 15 anos passou. 20 anos passam, quase 25 anos. E com cada ano, literalmente, os políticos, os governantes esqueceram por que essa senhora está ali na prisão.
esquecido, só como uma exigência. Renegue sua confissão em Cristo Jesus. E você pode sair daqui. Ela saiu. Mulher quebrada, velha, esquecida, mas ainda com a sua fé intacta. E pode ir para aquela prisão hoje em dia e você vai ver escrito em francês uma palavra que eu queria deixar com vocês sobre essa questão da nossa batalha com o pecado. E a palavra é resistir. Resistir. Pecado não terá domínio sobre você. Ore para mim, ore para ti. Vamos resistir juntos nesta hora, nesta batalha. Que Deus os abençoe. Pastor Washington, faz favor de nos encerrar em oração. Ligue o isso. O fone estava desligado. Peço perdão não ter podido participar. Às terças-feiras à tarde é o horário que eu tenho para atendimento. Então, geralmente, é difícil de participar desse dia. E hoje, ontem nós tivemos também uma agenda muito lotada. E então, hoje, na hora que eu fui entrar, não consegui, pastor Francimário, a senha, no link que o irmão disponibilizou, pedi a senha. Aí, então, eu fiquei procurando no histórico, não achei. Aí mandei uma mensagem para o pastor também, para o pastor, mas também o pastor não me respondeu. Aí eu sei que o irmão estava aqui na sala. Aí mandei mensagem para o pastor Mark Johnson e ele enviou para mim, só agora que eu pude entrar. Peço perdão aí, mas gosto muito do assunto. Sempre que eu não puder assistir aqui, eu prometo que vou ouvir lá o vídeo, tá bom? Que eu tenho ouvido sempre depois as gravações, tá? Vamos orar então. Parabéns aí, pastor Mark Johnson, pelos assuntos que têm sido muito relevantes para a nossa edificação. Pai querido e amado, nós te louvamos por poder fazer parte de uma equipe aqui da nossa região que conta com o apoio do pastor Mark Johnson para esses momentos edificantes em nossa vida. Pedimos ao Pai que todo o assunto tratado venha servir para a nossa edificação, venha nos servir de alerta, para que tenhamos uma vida de santidade na Tua presença, para que possamos buscar a Tua face, ó Deus, para que possamos conhecer cada vez mais o Senhor e viver. Fica conosco nesse momento de pandemia, que seja um tempo de crescimento, que o Senhor trabalhe em nós aquilo que não trabalharia se tivesse tudo normal. Mas Tu tens um propósito em todas as coisas. Seja com a vida de cada pastor que está aqui participando, cada irmão, e nos abençoe para que possamos sempre desejar uma vida de santidade, que o pecado não tenha lugar em nossas vidas. E sempre que o pecado tentar se instalar em nós, que o Teu Espírito nos convença e sejamos humildes o suficiente para reconhecer, nos arrepender e abandonar, tirando totalmente de nossas vidas. Pois oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Washington. Obrigado, pastor Marcos, pastor Francisco Pontes, pastor Melquisedeque, irmão Regilânio. É uma alegria, meus irmãos, estarmos nessa manhã tratando de um assunto tão sério, tão relevante para as nossas vidas. Eu sou louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Vamos continuar firmes. Lembrando, né, que na próxima quinta-feira, da próxima semana, às 10 horas da manhã, nós estaremos aí dando sequência aí ao estudo da Palavra de Deus, mais um capítulo que nós estaremos estudando do livro, né, que é o terceiro capítulo, A Busca da Santidade, falando sobre a santidade não é uma opção. Assunto muito importante para nós. Pastor Marcos, por favor. Meus irmãos, com estas palavras edificantes, nós vamos encerrar a nossa conversa de hoje. O vídeo será disponível em aproximadamente 1h, 1h15, para sua disposição e seu uso em seu ministério. Que Deus abençoe e até a nossa próxima conversa. Forte abraço, pastor. Deus abraço abençoe. A todos. Estou aguardando aí os pastores e missionários já na outra reunião aqui. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Vamos para lá. Tchau, tchau. Tchau, querido. Tchau.